Olá, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma live e hoje nós estamos transmitindo também pelo Facebook. Deixa eu ver como é que tá aqui para eu ver como é que funciona, que é a primeira vez que eu estou mexendo no Facebook. Então, quem tiver aqui no Face, deixa eu ver onde é que eu vejo aqui comentários. Boa tarde, Tiago, Andréia, sejam muito bem-vindos. Gente, eu tô aqui um pouquinho enrolada, entre aspas, porque eu tô transmitindo pelo Facebook também, pela primeira vez. Então, eu não sei como é que funciona aqui. Mas tudo bem, a gente vai assim. Quem entrar lá vai ver também, só que eu não sei se entra comentário. Então tá, deixa alguém entrar lá que aí eu vejo, né? Sejam muito bem-vindos. Vamos compartilhar a live enquanto aí o pessoal tá se ajeitando, enquanto o Facebook e o Instagram tá avisando para as pessoas que nós estamos entrando ao vivo. Quem estiver chegando aí pelo Instagram, vamos convidar. Quem tiver pelo... Aqui, ó, moderação, não configurado. Tá. Bom, hoje, gente, nosso tema... deixa eu anotar aqui o tema da live. Ana, seja bem-vinda também. Deixa eu anotar aqui o tema da nossa live de hoje, para poder... Para quem entrar já vê, mas eu não tô conseguindo, tá travadinho aqui. Assim que liberar, eu coloco o tema da live, tá bom? Não deve ter dito direito, sei lá. Aí, consegui. Como que é o tema? Desconstruindo ideias. Vocês estão me ouvindo bem? Desconstruindo ideias tóxicas. Gente, que tema forte, hein? Eu acredito que em toda parte da nossa vida, a gente alimenta algumas ideias que nos faz bem mal. Pronto, vocês estão me ouvindo bem isso, então, né? Que bom. Então, se alguém chegar aqui no Facebook, também vai ver. Se tiver com algum problema no áudio, vocês me avisem, para eu poder ver se não vai travar, né? Com a transmissão pelos dois. E vamos começar, porque vai ficar gravado, assim, quem chegar depois pode pegar o começo. Ideias tóxicas. Quem aqui já consegue identificar se tem alimentado ideias tóxicas que estão prejudicando seus sonhos e seus relacionamentos? Mãe, seja bem-vinda. O que são, gente, ideias tóxicas que eu trouxe hoje, como essas ideias que nós precisamos desconstruir para reconstruir ideias melhores? São aquelas ideias que se conectam com as nossas crenças limitantes. Então eu vou explicar para vocês um pouquinho, quem ainda não conhece, não está familiarizado com esse tema, o que são crenças, como elas ficam na nossa mente, como elas agem na nossa vida e o que nós precisamos fazer para não nos conectar mais com essas ideias que podem impedir o nosso crescimento, que podem impedir a nossa felicidade, que podem impedir até os nossos relacionamentos. Então, crenças, o nome assim parece meio religioso, né? Quando eu comecei a estudar, eu achava que crença tinha a ver com a igreja, com coisas que a gente aprendeu na igreja. Só que não. Crenças é tudo aquilo que a gente leva como verdade. Então a gente trata como crença. Todos os nossos pensamentos negativos, todos os pensamentos negativos que nos conectam, que se conectam conosco, seja ele relacionado à ansiedade, a medo, a relacionamento, a confiança, desconfiança, a autoestima, qualquer tipo de pensamento negativo que nós temos, eles estão sempre relacionados com alguma crença limitante que está guardado no nosso inconsciente. Flávia, seja bem-vinda. Sabor do milho, nossa, que delícia. Seja bem-vinda também. Então, quando nós nos conectamos com algum pensamento negativo, é muito importante, sim, a gente trocar o pensamento. Falar, não vou pensar nisso, vou pensar em algo positivo. Isso é bom, é um bom começo. Mas se esse pensamento começa a se repetir várias vezes, é importante a gente parar e olhar para ele. Entender o que é que ele está querendo falar pra gente. Por quê? Porque todo pensamento negativo, ele pode ser uma porta para a gente identificar o que eu estou acreditando que não está funcionando para minha vida. Márcia, seja bem-vinda.
Gente, vamos compartilhar, vamos chamar mais gente para vir para a live, porque olha só, eu vou falar um pouquinho agora sobre crenças, o que são crenças, como a gente produz essas crenças, como a gente armazena. Depois eu vou falar quais são as ideias que eu trouxe, que muitas vezes a gente alimenta e que atrapalha muito a nossa vida, o nosso crescimento e principalmente o nosso relacionamento, né, o nosso casamento. E por último, eu trouxe 10, acho que 10 ou 8, deixa eu ver quantas, 10 perguntas, que é para você conseguir identificar quais são os pensamentos, quais são as ideias que você tem alimentado e que tem impedido o seu crescimento na sua vida. Então, se tem amiga aí que tá em relacionamento, tá entrando agora, tá querendo entrar, que é casada, mas que, claro, todo relacionamento tem suas divergências, não é verdade? E quem garante que essas divergências não são apenas por essas ideias que estão sendo alimentadas? Então, vamos convidar todo mundo que a gente gosta para vir para a live. E, olha, eu realmente aconselho a pegar papel e caneta, porque tem muita dica boa. Eu tenho certeza que colocando em prática, em menos de uma semana você já vai ter grande resultado na sua vida. Mas precisa pôr em prática, né? Só escutar também não resolve muito. Vai abrindo a mente, porque o que ouviu não dá para desouvir, mas quando a gente consegue colocar em prática, o negócio flui muito mais, muito melhor. Tudo bem, Henrique, Rita? Sejam bem-vindos. Bom, então vamos lá. De onde vêm as nossas crenças? Gente, muitas delas vêm do nosso passado, da nossa infância. São as coisas que nós aprendemos durante a nossa infância. Então, coisas que nós escutamos dos nossos pais, coisas que nós escutamos os nossos professores, coisas que nós escutamos na igreja, na religião, caso frequente alguma religião. Então, no meio onde nós vivemos. Tudo aquilo que a gente acredita e que começa a repetir várias vezes vai virando uma verdade. Ditos populares são sempre utilizados como crenças. E muitas vezes elas são positivas, mas outras vezes elas são negativas. Então, o que são crenças limitantes? É aquilo que eu acredito, mas que limita o meu crescimento. Por exemplo, se eu acredito que todo rico é desonesto e eu quero e sou, né, sou uma pessoa honesta, me considero uma pessoa honesta, honestidade é um dos meus valores, eu não vou ser rica nunca. Por quê? Porque eu não quero ser desonesta. Grace, seja bem-vinda. Eu não quero ser desonesta na minha vida. Então eu acabo me limitando a crescer. Mas aí se você começar a se questionar, será que todos os ricos são desonestos? Será que não tem pessoas que crescem honestamente, que realmente ajudam pessoas, resolvem problemas e de fato conseguem grandes resultados financeiros na vida? Aí você começa a perceber que sim, que tem muitas pessoas que crescem financeiramente honestas. Então, isso já quebra aquela verdade. Fala, não, pera lá, então isso não é tão verdade assim. Isso pode ser em alguns casos, mas não em todos. O fato é que a mídia mostra tanto pessoas ricas que são desonestas que a gente acaba acreditando que todos os ricos são desonestos. Será que não existe relacionamento feliz? Será que todas as pessoas que são casadas de fachada? Né? Porque a gente vê muitas pessoas falando isso. Ah, isso aí, ó, é só nas redes sociais. Isso aí é mentira. Não existe casamento legal, não. Casamento, quem tá fora quer entrar, quem tá dentro quer sair. Né? E tem aquele monte de piada. Será que isso é verdade? Será que não tem uma pessoa que tem um relacionamento feliz? Pensa bem em sua volta, toda a sua volta. O que acontece, gente, é que a gente fica tão encafufada, né, assistindo novela, e as novelas têm tanta traição dentro dos casamentos, tem tanta falsidade, tem tanta coisa negativa, que você começa a acreditar naquilo como se fosse realmente uma verdade. Aí, acaba conversando com alguém que, de fato, tem um casamento bem fracassado, que não busca melhorar, que não busca ser uma pessoa melhor e conhecer coisas novas para poder aprimorar esse relacionamento, e aí você começa a acreditar que aquilo é verdade. Então é claro que se você for na balada na noite, você vai encontrar um monte de homem casado lá. E mulher casada também. O marido está em casa, a mulher está em casa e eles estão lá. Mas será que todos os homens casados estão lá? Todas as mulheres casadas estão lá? Não estão. Então você começa a nossa mente, ela quer sempre mostrar que você está certo. Então se você acredita que homem não presta, o que vai acontecer? Você vai atrair pessoas, homens principalmente, que não prestam. Se você acredita que todo vendedor, vamos supor, né? Todo vendedor engana para poder vender, você vai entrar em qualquer loja do planeta e você vai atrair uma pessoa que queira te enganar. Por quê? Porque você vai atrair aquilo que você acredita. Então, pensa bem, se não vale a pena dar uma olhada nas nossas crenças, né, naquilo que a gente realmente está acreditando e mudar.
É, gente, parece meio mágico, né? Mas é assim. Quando a gente muda os nossos pensamentos, a gente muda os nossos resultados. Porque tudo que eu fiz, antes eu pensei. Antes de fazer, eu senti. Então, primeiro eu penso, depois eu sinto, depois eu faço. É assim que funciona. E quando eu mudo o meu pensamento, quando eu alimento meus pensamentos, a minha mente com coisas boas, com coisas positivas, eu começo a me conectar com pensamentos melhores, com ideias melhores. E eu paro de alimentar aquelas que me fazem mal. Faz sentido isso para vocês que eu tô falando? Pode até parecer, para quem tá assim, não tá acostumado com esses termos, pode até parecer simples demais. Não é. Eu vou falar a verdade para vocês. Não é simples, não é fácil, mas é muito possível. Então, quando a gente começa a cuidar dos nossos pensamentos, a alimentar boas ideias, a eliminar essas ideias tóxicas que a gente fica alimentando no meio do dia, no meio do tempo, a gente começa a ter melhor qualidade de vida. A gente começa a perceber que a qualidade da nossa vida tem a ver com os nossos pensamentos, com o que a gente faz e não com o que está acontecendo lá fora. Gente, tanta gente sofrendo de ansiedade. O que é ansiedade? É medo do futuro, é medo do que vai vir, o que vai acontecer. Mas o que vai acontecer está na nossa mão? Não tá. A única coisa que nós podemos fazer é aprender a pensar, aprender a alimentar o nosso pensamento, se aprimorar, para na hora que tudo isso passar, nós estarmos preparados para esse mundo. Não é assim? Ó, a gente está em setembro, né? O mês que tem tantas campanhas contra o suicídio. O que é o suicídio? Não são ideias tóxicas que a pessoa fica alimentando? Pensamentos destrutivos que a pessoa fica alimentando? E tem um detalhe, né, gente? Todo mundo fala, claro, do suicídio em tirar a própria vida. Só que muitas e muitas vezes a gente se suicida sem tirar a própria vida de uma vez. Quando a gente começa a alimentar coisas negativas na nossa mente, a desacreditar dos nossos sonhos, a desacreditar da nossa capacidade, o que nós estamos fazendo com a gente? É um suicídio. Nós estamos eliminando a nossa própria vida. Quando a gente se empanturra com coisas que fazem mal para a nossa saúde, quando a gente começa a fazer coisas que vão totalmente contra os nossos valores, o que nós estamos fazendo? Estamos tirando a nossa vida. Então é importante a gente olhar o suicídio não só como se jogar de um prédio ou se enforcar, mas também em qual a qualidade dos pensamentos nós estamos alimentando. Se o sonho da gente, né, das pessoas é ter uma família, e se você acredita que família é uma instituição falida, como que você vai conseguir alcançar esse sonho? Não é o suicídio? Quando você mata um sonho dentro de você, você está fazendo um suicídio. Quando você mata um desejo que você tem, é um suicídio. Então a gente precisa ficar muito esperto com isso. Antes da pessoa tirar a própria vida, ela já eliminou seus sonhos. Ela já não tem mais perspectiva de vida. Percebe? Nós, todos nós, somos responsáveis por isso. Quando a gente começa a ter melhores pensamentos, melhores qualidades nos pensamentos, a gente começa a influenciar também esse inconsciente coletivo, que hoje está tão negativo. Vocês percebem que em setembro, como se fala muito de suicídio, acaba ficando um clima mais pesado. Por quê? Porque mais pessoas estão pensando nisso. Então, assim, não sei até que ponto é bom, né? Eu acredito que se fossem feitas campanhas pela vida, cada vez mais campanhas pela vida, campanhas por pensamentos melhores, campanhas por autoconhecimento, a gente teria um resultado muito melhor do que fazer campanha contra o suicídio. Porque cada vez que você fala contra o suicídio, você lembra do suicídio, né? Mas tudo que está envolvido com o governo é sempre assim, né? Contra alguma coisa, mas está tudo bem. Pela PNL isso não é muito positivo. Mas é o que tem para hoje, então vamos fazer a nossa parte. Vamos alimentar nossos pensamentos com vida? Bem, deu para entender um pouquinho aí do que é a... Exatamente. Deu para entender um pouquinho o que é a nossa crença? Aquilo que nós acreditamos. Então, pode vir através dos nossos familiares, né, da nossa criação, pode vir através da escola, daquilo que a gente aprendeu na escola, pode vir através de emoções que aconteceram conosco. Por exemplo, você fala assim... eu comprei... Alguém vem falar para você e fala assim, olha, o telefone da Samsung não presta.
Aí você vai e compra um telefone da Samsung e ele realmente pifa, acontece alguma coisa. Aí você acredita, não, o telefone da Samsung não presta. Eu coloquei isso como crença na minha cabeça. Não importa, se você comprar 100 vezes o telefone da Samsung, 100 vezes o seu telefone vai quebrar. Enquanto que milhares de pessoas estão usando e adoram. Entende isso? Como que nós criamos a nossa realidade através do nosso pensamento, não quer dizer que a nossa verdade é a verdade do outro. Então, deu para entender um pouquinho de onde vem a crença e como é que isso fica fixado dentro da nossa mente? Os nossos pensamentos, eu já falei em outra live, mas acho que é interessante a gente... exatamente, também, né, Henrique? Tem a questão dos nãos. A gente recebe muitos e muitos nãos na nossa infância e poucos sims. Então, às vezes, a gente vai criando uma mente mais negativa e atraindo mais negatividade. Mas tudo bem, vamos lá. Como que nós, então, podemos identificar quais são essas crenças que nós temos no nosso inconsciente? Quais são essas verdades que nós temos no nosso inconsciente? Se a gente olhar os nossos resultados, a gente já vai ver. O que está acontecendo? Em qual área da minha vida eu estou tendo o resultado que eu desejo? Na área em que eu não estou tendo o resultado que eu desejo, eu sei que eu tenho alguma crença ali que me limita. Alguma coisa que eu acredito como verdade, mas que não necessariamente é verdade. E isso eu posso ter trazido dos meus pais, no meu DNA, na minha genética mesmo, né? Ou então eu posso ter construído ao longo dos anos. Então, como que a gente vai identificar? Eu trouxe para vocês aí 8, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ideias, 8 ideias que são tóxicas para o nosso relacionamento, para a nossa vida, principalmente no nosso relacionamento, e que muitas vezes a gente alimenta e que a gente precisa desconstruir. Gente, toda construção primeiro precisa de uma desconstrução, né? Se a gente pegar uma casa velha e quiser colocar um prédio novo ali, a gente vai ter que quebrar aquela casa, vai fazer entulho, vai fazer poeira, vai fazer sujeira, vai dar trabalho, vai ter que tirar tudo aquilo que era velho para poder fazer algo novo. Se a gente pegar um terreno, quando a gente nasce, por exemplo, né, criança, se a gente pegar um terreno vazio, tudo bem, você vai conseguir construir. Mas mesmo essa criança, quando você for pegar para abrir o alicerce, tem lá as crenças que vêm na genética. Então a gente nunca vai pegar um negócio totalmente zerado. A gente vai precisar desconstruir algumas verdades para conseguir construir verdades novas em cima dessa nossa vida. E isso em todas as áreas. Todas. Se você não está tendo o resultado que você deseja na sua vida, no seu relacionamento, na sua vida amorosa, são crenças que têm alimentado e que têm se conectado com ideias que estão te atrapalhando. Então, é muito importante primeiro você saber o que você quer na sua vida, né? O que eu quero na realidade? Será que eu quero ter um compromisso fixo com alguém? Será que eu quero me comprometer com alguém de verdade? Será que eu quero ter uma família? Será que eu tenho desejo de ter filhos? Então, se eu já tenho, será que eu desejo ficar nessa família? Eu quero envelhecer com o meu marido ou com a minha esposa? Eu quero que os meus filhos cresçam junto com a gente ou eu quero que eles cresçam separados? Percebe que são pequenas decisões, mas que a gente precisa tomar? Afinal de contas, se eu não tomo uma decisão dessas, eu vou estar sempre em cima da corda bamba. Eu não sei se eu quero isso, se eu quero aquilo. Então, briguei, quero separar. Voltei, quero ficar. A gente precisa decidir primeiro. O relacionamento que você tem com o seu cônjuge é um contrato ou é uma aliança? Você sabe a diferença de contrato e aliança? Fala aí pra mim, se vocês sabem. Por que o casamento é uma aliança e não um contrato igual uma sociedade? Claro que não deixa de ser uma sociedade, né? Porque a gente vive em conjunto, divide certas responsabilidades e tal. Mas não é um contrato, não é uma sociedade, é uma aliança. Então, fala pra mim se vocês sabem qual que é a diferença de contrato e aliança. Se souber, eu não vou falar, mas se não souber, eu vou falar. Vamos lá. Deixa eu ver, será que tá transmitindo no Facebook? Tem alguém lá. Se você tá me ouvindo no Facebook, escreve aí nos comentários para ver se eu recebo, porque é a primeira vez que eu tô mexendo aqui, eu não sei como é que funciona. Estamos aprendendo. Fala pra mim se tá ouvindo. Fala que tá no Face e no Insta. Estamos hoje no Face e no Insta, olha que legal.
O contrato você vai lá e desfaz? Eu sei que é uma aliança, tá? Quebra o contrato, fica junto para sempre. É exatamente isso, gente. O contrato, ele é um tratado feito em cima da desconfiança. Então, você faz um tratado, né? Você vai lá e faz um contrato, assina perante alguém que não conhece você e nem a outra pessoa, mas que tá falando que você vai fazer aquilo que tá escrito lá. Um negócio meio doido, né? Só que o contrato, ele é baseado na desconfiança. Tipo assim, se acabar, o que vai acontecer? Quem que tem direito ao quê? Entende? É um papel que a gente faz por segurança, baseado no quê? Na desconfiança. Se o outro não fizer o combinado, se acontecer alguma coisa, então eu tenho isso aqui para me proteger. Já a aliança é uma união. É uma união. Eu estou junto, nós estamos nos ligando. E se a gente liga, não é baseado na desconfiança, é baseado na confiança e no amor. Olha que diferença, né? Quando a gente começa a olhar por esse lado, você percebe que a aliança é muito mais do que um anel que fica aqui no dedo. A aliança, ela tem um simbolismo muito bonito. E esse dedo aqui, onde a gente usa a aliança de casado, ele tem uma veia, o único dedo que tem uma veia que liga no coração. É bem legal isso, né? Então, assim, ele tem muitos significados, um simbolismo muito bonito. Então, quando a gente se compromete em usar aliança com alguém, por que a aliança do casamento é de ouro? Porque é o metal mais puro que existe. É o ouro e os mais resistentes. Então, quer dizer, é claro que não é porque eu casei que eu vou sofrer a vida inteira. Óbvio que não. Mas porque eu casei, eu preciso sim colocar todas as minhas fichas por esse relacionamento. Se depois que eu fiz tudo que eu podia, não deu certo, tipo assim, deu certo, né? Não deu o resultado que eu queria, o meu parceiro não está colaborando, não se preocupe que o próprio universo vai dar um jeito de separar vocês. E aí vocês vão encontrar cada um rumo para serem mais felizes. Então não é porque a gente fez uma aliança com alguém que a gente é obrigado a sofrer a vida inteira. Né? Não é assim que funciona. Mas nós somos sim obrigados a procurar entender o que está acontecendo. O que eu preciso aprender nesse relacionamento? O que eu preciso... por que eu atraí esse tipo de relacionamento? Quais são as ideias que eu estou alimentando e que eu preciso mudar? Quais são as coisas que eu estou acreditando que eu preciso mudar? Porque se eu estou incomodada, quem precisa mudar? Sou eu. Não é verdade? Então vamos lá, vamos falar das ideias aqui, porque senão vai passar muito tempo e não vai dar tempo de falar tudo. Faz sentido? Vocês gostaram dessa explicação aí do contrato e da aliança? Eu acho muito bonito isso. Eu acho que todos os casais que começam a usar aliança, independente se for de namoro, de noivado ou de casamento, deveriam entender isso e levar verdadeiramente a sério, né? Porque se eu caso, se não der certo eu vou embora, isso é um contrato. Não fiz aliança, não preciso usar aliança. E também os casais que não querem usar aliança, pessoas que perdem a aliança com frequência, ou olha lá, hein? Tudo tem uma mensagem aí. O que está acontecendo? É preciso ficar atento a essas mensagens do inconsciente. Isso, ai que legal, que bom que vocês gostaram. Então vamos lá. Primeira ideia que eu trouxe, vamos ver se vocês... Eu espero mesmo que vocês não se identifiquem com elas, tá bom? Mas se identificar, anota aí para no final, lá com as perguntas que eu vou passar para vocês, poder identificar para poder mudar essas ideias, essas crenças. Primeira ideia, hein, gente? Eu não preciso falar o que eu quero. Só de me olhar ele já sabe. Será que isso funciona, gente? Será que alguém consegue saber o que você está sentindo somente em te olhar? Não é assim que funciona. Essa é uma ideia muito comum dentro dos relacionamentos. É uma coisa que a gente acredita e que prejudica demais tanto homens quanto mulheres. E não só o casal, mas também filhos, pais, né? Se a gente achar que o outro vai saber o que eu estou sentindo, o que eu estou querendo apenas quando ele me olhar, esquece. Esquece que ninguém tem bola de cristal. Não dá para adivinhar. Isso mesmo, Henrique. Crescer é dividir sonhos. Crescer a dois, estar juntos. É aliança. Muito bem. Só se casar com um guru. Ô, Flávia, eu acho que nem com um guru. Não adianta. Por quê? Porque nós somos seres individuais. Né? Aquela história, né? Que liguei para uma cartomante e ela perguntou quem estava falando, eu desliguei o telefone, porque ela já tinha que saber. Não vai saber. As coisas não são assim que funcionam, né? Tudo exige um tempo, aí, uma energia, um ritual. Então, gente,
quando a gente deseja algo, é preciso saber se comunicar, né, Henrique? O Henrique tem um livro chamado Comunicação Global. É preciso saber se comunicar. A gente precisa falar e com todas as letras e diretamente. Essa é para as mulheres que adoram dar indireta, ficar falando entre linhas. Nós precisamos falar com clareza aquilo que a gente quer, porque o outro não vai adivinhar. Então, todas as vezes que você se pegar falando assim, eu queria comer fora, será que ele vai me chamar? Ou então, nossa, essa noite eu queria que a nossa relação fosse diferente. Será que ele vai? Vou esperar. Como é que vai ser? Cara, chega e fala o que você quer. Não fica esperando ele adivinhar, porque pode ser que ele não adivinhe, que os dois vão dormir de bico e tenham uma semana negativa, sendo que poderia ser a melhor semana da vida de vocês, tá bom? Porque quando acontece isso é a semana toda, né, gente? Não é um dia só não, né? Tem casal aí que fica 15 dias sem se falar por causa de uma coisa que foi mal falada, mal dita, né, mal dialogada, mal interpretada, certo? Então, essa foi a primeira. Segunda, bom, se ele me amasse, ele ia fazer isso pra mim. Quem aí nunca pensou isso? Eu confesso que eu já pensei várias vezes. Nossa, se ele me amasse, ele ia, antes de eu chegar em casa, fazer isso. Ele sabe que eu gosto disso e daquilo. Por que ele não faz? Porque não me ama. Porque se ele realmente me amasse, se quisesse ficar comigo, ia fazer. Ai, gente, quanta bobagem, né? É claro que ele não vai fazer, assim como você não vai fazer. Às vezes a gente sabe do que o outro precisa, o que o outro deseja, mas isso não é sinônimo de fazer. Não quer dizer que vai fazer. É importante que conversemos, é importante que os dois entrem em um acordo para que aquilo funcione ou não funcione, sabe? Então, acreditar que se o outro me amasse, ele faria, é a maior perca de tempo. É a maior sinônimo de que não vai funcionar isso, certo? Faz sentido? Vocês já pensaram isso? Que, se ele me amasse de verdade, ele ia fazer isso, ele ia me ligar, ele ia me mandar mensagem, ele ia se preocupar. Será, gente? Porque às vezes aquilo que é importante para você não é importante para o outro. É importante a gente entender isso para a gente viver bem. Terceira ideia que muitas vezes a gente alimenta e que faz muito mal pra gente. A Flávia, nem me atrevo, porque eu amo, mas faço somente o que dentro... Exatamente, do que dentro do que eu estou disposta, exatamente. Não é porque a gente ama que a gente precisa anular a nossa vida para viver a do outro. Pelo contrário, se ele me ama também, ele vai entender as minhas limitações, né? A Gi, já pensei um monte de vezes e deu certo, Gi? Não deu, gente. São ideias que se a gente começa a alimentar, viram extremamente tóxicas e vão acabando pouco a pouco com o nosso relacionamento. A terceira, se fosse a pessoa certa... No dia que eu encontrar a pessoa certa, não vai ter necessidade nenhuma de eu me esforçar para isso dar certo. Isso também, eu acredito que é até um mito, né? Meio que de conto de fadas, né? Porque não tem aquele negócio, se encontraram e foram felizes para sempre. Gente, felizes para sempre, isso funciona? Isso existe? Não. Todos os relacionamentos requerem muito, mas é muito, não é pouco não. Muito aprendizado. Então, todos os nossos relacionamentos requer, não importa. Eu já fiz uma live falando se pessoa certa e pessoa errada, né? Não existe pessoa errada. Todas as pessoas são as pessoas certas. Se tá casado hoje, é a pessoa certa para você nesse momento. Se tá com namorado, é a pessoa certa. É com ele que você tem que crescer, é com ela que você tem que aprender. Então, não adianta a gente ficar correndo e achando que na hora que vem a pessoa certa, as coisas vão acontecer assim. Os pensamentos vão tudo dar certo, você nem precisa falar, ele vai ouvir, ele vai entender, né? Vão se comunicar por telepatia, só que não, né, gente? Só que não. Então, todo relacionamento precisa ser encarado assim, com um crescimento, como evolução. O crescimento é para mim evoluir. Se eu não me envolvo, eu não consigo me desenvolver. Quem não se envolve, não se desenvolve. Então, é preciso, sim, se envolver para se desenvolver. Mas não achando que se fosse a pessoa certa, eu não precisaria falar nada. Que não é assim que funciona. As coisas precisam ser bem faladinhas. Alice no País das Maravilhas. Isso não existe, né? Só nos contos de fadas. Também que os contos de fadas estão mudando, né? Quarta ideia que eu trouxe que muitas vezes a gente alimenta. Fala pra mim, vocês já alimentaram essa ideia? Que se fosse realmente a pessoa certa, não ia ter discussão? Se ele fosse a pessoa certa pra mim, eu acho que eu não ia sentir isso. Eu acho que isso não ia precisar falar.
Já tiveram essa ideia? Conta pra mim. Coloca aí nos comentários. Quarta agora, né? A pessoa certa, ela vai saber me amar do jeito que eu preciso. Do jeito que eu sempre sonhei. Você vê que é tudo entre uma entrando na outra? É uma ideia entrando na outra. A pessoa certa vai saber me amar. Ela vai saber tudo que eu preciso. E não é assim que funciona, gente. Não existe. Não ia ter graça mesmo, ia ter crescimento, né? O amor é suficiente para o relacionamento funcionar. Se a gente tiver amor, o resto flui. Só que não de novo, né? Só que não. Por quê? Porque a gente traz um monte de crença da nossa família. A gente traz um monte de crença da nossa infância. Um monte de crença que a gente adquiriu aonde? Assistindo novela, assistindo filme, assistindo série. E essas crenças muitas vezes são limitantes, são destrutivas e não construtivas. Então, só o amor é um excelente começo. Mas é muito mais fácil um relacionamento que tenha conhecimento, respeito e companheirismo dar mais certo do que aquele que só tem amor. Porque se não tiver respeito, se não tiver companheirismo, se não tiver compreensão, se não tiver compromisso entre o casal, se não tiver aliança, essa união, essa verdadeira união, não vai dar certo, mesmo que ame. Porque amar, a gente não escolhe as nossas paixões, né? Mas só que o amor ele tem que ser construído depois que a paixão passa, durante essa paixão, porque senão não adianta. Então é muito mais fácil um casamento ser duradouro e feliz, sem ter iniciado com amor, tendo esse amor construído ao longo do tempo, do que um relacionamento que começa com uma paixão louca, só que no meio das discussões vão perdendo o respeito, vão perdendo o companheirismo, vai virando um jogo de posse, um jogo de poder, de competitividade. Isso não vai funcionar, tá bom? Felipe, seja bem-vindo! Faz sentido, gente? Vocês já pensaram assim? Que se tiver amor verdadeiro, não, se o meu amor for real, for verdadeiro, eu não preciso fazer mais nada, que vai dar certo. Não vai. Tá? Não vai. Se você vem de uma família onde tem muitas separações, pode ter certeza que essa crença tá na tua veia. E é preciso fazer o quê? Uma reprogramação. É preciso entrar na mente e realinhar quais são as ideias que eu tenho alimentado, o que tá dando certo e o que não tá dando. É isso, né, Gi? Então tá, vamos lá, mais uma. Mas o outro tem responsabilidade pelo que eu sinto. Por exemplo, eu fico nervosa quando ele faz tal coisa. Então, ele tem que parar de fazer tal coisa. Só que não. O fato de eu sentir raiva, o fato de eu ficar nervosa, o fato de eu estar intolerante, tá tudo aqui dentro, ó. Claro que o fato do outro fazer é um gatilho que aciona algo aqui dentro. Mas ele não vai parar de fazer para poder você parar de sentir raiva. Ele não vai, ou ela, né? Não vai parar de fazer aquilo que você quer apenas para você se sentir melhor. Quem precisa mudar é você, como eu já falei outras vezes. Os incomodados é que precisam mudar, gente. Por quê? Porque aqui dentro é que está o sentimento que está me fazendo mal. Se eu sinto muita raiva pelas ações do outro, eu preciso tratar disso aqui dentro. Por que que eu tenho tanta raiva? O que está faltando eu perdoar? O que está faltando eu aceitar? A quem é que esse comportamento dele ou dela está me refletindo aqui dentro? Então, é sempre aqui dentro. Se sou eu que estou sentindo, quem precisa mudar sou eu. A transformação começa em mim. Então, eu achar que o outro tem responsabilidade naquilo que eu estou sentindo, na minha irritabilidade, na minha intolerância, na minha raiva, no meu nervoso, é um querer se enganar. Eu estou colocando totalmente o poder da minha felicidade nas mãos do outro. E se ele não muda nunca? Eu nunca vou melhorar? Só que sabe o que acontece? É capaz de você separar e atrair um outro relacionamento com as mesmas situações. Por quê? Porque a raiva não está no outro, a raiva está em você. A intolerância não está no outro, a intolerância está em você. Então, quem é que precisa mudar para realmente resolver o negócio? É aqui dentro. Somos nós, está em nós. Eu faço, a Flávia, o que eu quero no outro começa em mim, exatamente. A gente acaba tendo o que a gente dá, né? A Flávia, eu faço o que sei que meu companheiro não gosta se eu achar que devo.
Olha só, e funciona, Flávia. Se funciona pra você, quem sou eu falar que tá errado, não é verdade? Então, tá tudo certo. Mais um. É responsabilidade dele quebrar barreiras. Gente, essa ideia aqui, ela é muito utilizada quando a gente vem de relacionamentos que deu ruim. Por exemplo, eu tive um relacionamento, um exemplo, tá? Eu tive um relacionamento e essa pessoa me traiu. Então, através dessa experiência, eu começo a acreditar que homem não presta, que todo homem trai, que isso não é legal e eu não quero mais relacionamento. Se alguém quiser se relacionar comigo, ele vai ter que me provar o contrário. Agora, fala pra mim, vocês já ouviram isso? Já pensaram assim? Ou já viram alguém falar isso? Porque eu já ouvi muito isso, muito. Agora, veja se tem cabimento a gente querer que uma pessoa pague pelos erros de outro relacionamento. Não tem cabimento. Só que é uma coisa que a gente alimenta e que nos faz muito mal. Que realmente faz com que a gente não alcance os nossos objetivos dentro de um relacionamento. Por quê? Porque se a gente ficar esperando que alguém vai chegar, alguém que não tem nada a ver com a minha história, vai chegar para curar as feridas que outros relacionamentos me deixaram, gente, isso não existe. Não importa se foi ferida de outro relacionamento, se foi ferida do pai e da mãe, né, da infância, se foram sonhos frustrados do nosso passado. A gente precisa entender que a pessoa que chega na nossa vida, ela chegou agora. E ela tem responsabilidade da parte dela daqui para frente. A gente não pode associar a ela os erros acontecidos no passado. Então, se você saiu de um relacionamento onde você ficou muito ferida, muito ferido, você não está pronto para entrar num relacionamento novo. Você precisa curar essas feridas. Porque quanto mais você vai levando essa ferida para frente e tentando encontrar alguém para curar essas feridas para você, você vai só fazendo outras feridinhas. Até que chega uma hora que essa ferida está desse tamanhão. E aí você já não se encontra mais, você já não confia em mais ninguém, você já não acredita no amor, você acha que isso não é para você. Enfim, tudo isso são coisas que a gente não pode alimentar na nossa vida. Porque se a gente alimenta esse tipo de pensamento, esse tipo de ideia, a gente vai acabando aos poucos com os nossos sonhos, com a nossa vida amorosa. Gente, existem muitas coisas importantes na nossa vida, mas a família, eu acredito que tá no topo. Sabe, a gente precisa resolver isso, essa base familiar, essa base do nosso relacionamento, para que a gente realmente tenha uma vida feliz. O que adianta você juntar muito dinheiro? Não tem nada mal nisso, tá? Se você quer juntar dinheiro, junte. Se você quer juntar bem, junte. Mas o que adianta você só fazer isso e não cuidar da sua família? Será que não é um preço muito alto? É preciso acompanhar, é preciso crescer junto todas as áreas da vida. Sabe, eu vejo muitas pessoas com sucesso enorme financeiro, mas com fracasso familiar, perdendo o filho para droga, né, com bastante conflito dentro de casa, com relacionamento com a esposa que quer mais fugir final de semana para não ficar junto. Será que isso vale a pena? Será que não foi um pouquinho de pouca dedicação nessas questões que eu estou trazendo aqui para vocês? São problemas simples, mas que se não cuida, ficam enormes. E com o passar do tempo, as coisas vão ficando tão deteriorizadas que vai ficando difícil de reconstruir. Não é verdade? Só que se a gente não muda aqui dentro, não adianta terminar um relacionamento e começar outro, que vai acontecer tudo de novo. Certo? Mais uma aí. Posso mudar o outro com o meu amor? Ai. Será que alguém pode mudar alguém porque ama? Uma mãe, acho que não existe, né, um amor maior do que de mãe pelo filho. Uma mãe consegue mudar o filho, tirar o filho de algum vício, mudar a ideia do filho só porque ama? Não existe isso, gente. Se você tá vendo algo que não tá legal no namoro, calma, porque no casamento isso não vai mudar. A gente sempre acha, depois de tal coisa, isso vai acontecer. Mas quando alcançar tal coisa, isso vai mudar. Mas isso daqui, não, isso aqui eu mudo depois que casa. Não, gente, não vai mudar. Pode mudar? Pode. Eu super acredito na transformação de todos os seres humanos. Estamos aqui para isso. Porém, não depende da gente. A gente não pode associar essa mudança com o nosso amor, com a nossa dedicação. Porque vai chegar uma hora que vai ficar muito pesado. Tem uma frase que é sempre falada na igreja, né?
que é: eu preciso casar para fazer feliz e não para ser feliz. É uma frase muito perigosa. É claro que a partir do momento que eu me casei, que eu me comprometi, que eu fiz uma aliança com alguém, eu já não vou tomar decisões só por mim, né? Eu preciso pensar no meu parceiro, no meu companheiro. Preciso entender se isso vai ser bom para todo mundo, se isso vai favorecer a minha família ou não. Mas querer fazer o outro feliz é muito pesado. A minha felicidade depende de mim. Eu não posso colocar isso na mão de ninguém. Os sentimentos que eu tenho, positivos ou negativos, dependem de mim. E sou eu quem preciso cuidar de como elaborar isso dentro de mim. Aquilo que eu falei. Se eu associo a raiva que eu sinto, a intolerância que eu tenho, a minha TPM com alguém dentro da minha casa, tem coisa errada aí. O outro não está sendo o motivo, o outro está sendo o gatilho para acionar o motivo que está dentro de você e que você precisa cuidar disso, tá bom? E eu não estou dizendo que é fácil e eu não estou dizendo que sozinha você vai conseguir. É possível? É possível. Mas de repente você precisa de ajuda, né? Ajuda profissional. Então, precisando, só me chamar no direct que a gente combina. Vamos lá então. Falei as 8 ideias. Fez sentido para vocês? Vocês já pensaram dessa maneira? Já quebraram a cabeça pensando que isso ia funcionar? Alguma delas foi novidade para você? Você de repente se deparou e falou: caraca, eu penso assim, essa ideia realmente não está me ajudando. Observa o resultado. Se está funcionando, continua. Se não está funcionando, hora de mudar. Ju, seja bem-vinda! Bom, então vamos lá. Eu já falei as 8 dicas, né? As 8 ideias que a gente alimenta e que são tóxicas e que a gente precisa mudar. Agora eu vou passar para vocês as perguntas. E agora, se você está querendo realmente colocar isso em prática, eu até aconselho você pegar papel e caneta para poder anotar aí as suas respostas. Ou então depois assiste a live gravada para poder estar respondendo. Por quê? Porque eu trouxe 8, mas existem milhares de ideias que são tóxicas e que muitas vezes a gente fica alimentando e alimentando até sem perceber. No filme A Origem, gente, tem no Netflix, é um filme bem complexo. Ele fala que é o Leonardo DiCaprio. Ele fala que a ideia, eu não lembro o nome dele lá do personagem, uma ideia implantada na mente de uma pessoa é muito mais perigosa do que o pior dos vírus. Então, talvez agora, nesse momento que a gente está vivendo aí de quarentena, de Covid, a ideia do Covid seja mais perigosa do que o próprio vírus. O medo pode estar matando muito mais gente do que o próprio vírus. É muito louco isso, né? Mas vale a pena a gente pensar. Pensar, refletir, confiar mais em Deus, no invisível, né? Seja no que for na sua crença, em algo, num ser amoroso que está aqui para nos fazer, para nos ajudar a se sair dos nossos problemas. Certo? Bora lá para as perguntas então. Já dei o tempo para pegar papel e caneta quem quis aí, né? Gente, é muito importante quando vocês estão ouvindo a live em participar através dos comentários, e mesmo se não pode comentar na hora, mas ir respondendo aí na sua cabeça, sabe? Ir interagindo, mesmo que seja aí na tua cabeça, para que você consiga internalizar essas informações, para que isso comece a fazer mais sentido para você, tá bom? Quando a gente só ouve e não dá atenção, a informação vai se perder muito rapidamente. Mas quando a gente começa a pensar e realmente trazer para nossa vida, para nossa experiência, a coisa vai fazendo muito mais sentido. Certo? Deixa eu tomar de novo aqui. Tá muito seco o tempo aqui em São Paulo, estamos cheios de fumaça, então a garganta vai secando mais rápido. Então, primeira pergunta que eu trouxe, pra gente fechar a live com chave de ouro. Se você quiser, você pode até responder aí nos comentários, tá bom? A pergunta que eu vou fazer. Mas é muito reflexiva, para você pensar mesmo. Se você está alimentando ideias tóxicas no seu relacionamento. Eu quero que você pense aí, com os seus miolinhos, como que você explica o amor? O que significa amor para você? Tá fazendo sentido, Paty? Que bom. Fico muito feliz. Certo, Thiago? Vamos lá. Como que você explica o amor? O que é o amor para você? Responder essas perguntas que eu vou fazer agora, gente, é muito importante pra gente entender o que é que a gente quer no nosso relacionamento. Que às vezes a gente nem tem essas respostas. E é importante a gente ter, tá bom? Então, primeira pergunta. Como você explica o amor? Como você explica o amor? Será que você considera o amor um conto de fadas? Será que você considera o amor vida? Algo que me revitaliza? Algo que me faz crescer?
Construção, legal. O que você enxerga do amor? Será que é algo que faz tudo por mim sem questionar? Será que é algo que eu não preciso saber? Que simplesmente vai acontecer? Que eu não preciso aprender? Ou será que eu preciso aprender a amar? Olha que legal. Pensa. Segunda pergunta. O que você acredita? Como que você explica o amor? É a primeira, certo? O que você acredita em relação ao amor? O que você acredita? Você acredita que o amor é para todos? Você acredita que todo mundo pode ter uma história de amor na vida? Ou várias histórias de amor? Você acredita que todas as pessoas têm o direito de ter um relacionamento saudável, amoroso, gostoso, companheiro, com sexo, com tudo que é de bom? Você acredita que é para todo mundo? Teu afilhado tá aí, rapaz. Felipe. A Grazi está chegando, seja bem-vinda, Grazi. O que você acredita em relação ao amor? Terceira pergunta. Como você se sente quando está sozinha? Ou quando vê alguém sozinho? Sozinho que eu digo, não é sozinho no seu quarto, é sozinho sem o seu companheiro. Ou se está nesse momento sozinho se eu não estou em um relacionamento. O que você pensa quando você vê alguém sozinho? Sabe, se a pessoa está solteira. Será que, ai, que sortuda? Nossa, quem me dera tá solteiro também? Ou será que você pensa, ai, tadinho, né? Tomara que encontre logo. Ou será que você pensa, nossa, tomara que ela aproveite? Enfim, o que você pensa quando você está sozinha ou quando você vê alguém que está sozinho? Quem está fora de relacionamento aí? Fala pra mim, o que você pensa? Eu quero um relacionamento feliz, eu mereço um relacionamento feliz, isso também é pra mim. Quais são os pensamentos que vêm quando você vê alguém? Juliana. Oi, Felipe. Meu Deus, eu tô falando coisa que não é pra criança, Felipe, mas tudo bem, é bom que você já aprenda, tá bom? Robson, seja bem-vindo também. Mentira, né, Ju? Eu sei, a gente deseja que as pessoas, eu pelo menos desejo que as pessoas que sejam felizes. Se estar sozinha para ela ser feliz, então ótimo, que seja feliz do jeito que ela quer ser. Mas isso não dura muito tempo, né? Um certo momento da vida, a gente quer alguém para compartilhar as emoções da nossa vida. Então, tá bem, tá sozinha no momento? Tudo bem, mas será que vai ficar por muito tempo, né? E se não ficar, tá ótimo também, bora procurar alguém, certo? Ou então, melhor, bora cuidar do jardim para atrair, né, borboletas bonitas, para atrair alguém legal. Próxima, 5. Essa é muito importante, gente, ó, presta bem atenção. Como são os relacionamentos das pessoas que você conhece? É muito natural que a gente acabe se espelhando nos relacionamentos das pessoas que a gente conhece. Então, quando uma pessoa tem uma irmã que é mal casada, vamos pensar assim, um irmão que é mal casado, um pai e uma mãe que tem um relacionamento que só briga, que discute, que é uma competitividade, que é uma loucura. A tendência é eu achar que todo relacionamento é assim. E se eu acredito que todo relacionamento é assim, o que vai acontecer comigo? Eu vou atrair um relacionamento igual. Então, o que você vê dos relacionamentos em volta? O que você percebe? Flávia, eu nunca penso nada sobre os outros, nem sempre sabemos a verdade deles. Fato, cada um tem sua história, né? Devia ser assim sempre, né, Flávia? Mas vamos lá, como são os relacionamentos das pessoas que você conhece, que você convive? Essa percepção dos relacionamentos das pessoas à nossa volta é muito importante a gente ter, tá? Até mesmo pra gente distinguir, tá bom, o relacionamento dela é assim, o relacionamento dele é assim, isso não significa que o meu precisa ser assim. Eu posso fazer diferente, tá? Aliás, eu falo que todas as pessoas ao nosso redor têm muito o que ensinar. Então... né, Ju? Que maravilha. Depois das lives, você até parou de pensar das pessoas. Olha que bênção. Uma lição para não repetir. Então, quando a gente olha os relacionamentos das pessoas, todos, a gente pode aprender muito. Como fazer e como não fazer. Então, o que funciona, eu posso copiar e ver se vai funcionar para mim também. O que não funciona, o que é funcionar, o que não funciona? O que é funcionar e não funcionar, gente? Funcionar é aquilo que eu considero bom. É o resultado que eu quero.
Não funcionar é aquilo que eu considero ruim, é o resultado que eu não quero. E não necessariamente o meu vai ser igual ao seu, né? As nossas verdades podem ser diferentes. Então, o que eu vejo, como são os relacionamentos das pessoas que eu conheço? Sexta pergunta, como seria a relação ideal para você? Se eu te perguntasse agora, olha, fala pra mim, o que é a relação ideal pra você? O que é o relacionamento ideal de casamento? O que é pra você uma relação ideal? Gente, isso é muito importante, porque às vezes a pessoa não sabe me responder. Eu faço essa pergunta aqui dentro com os meus clientes e muitas vezes a pessoa não sabe me responder. Ah, sei lá. Não é sei lá, eu preciso saber o que é ideal pra mim, o que eu quero pra mim. Porque se eu não sei, vai acontecer qualquer coisa. Aquela coisa, né? Se eu não sei pra onde que eu quero ir, qualquer caminho tá servindo. E aí vem, qualquer coisa. Vai no restaurante e não pede o que você quer comer, pra ver se o garçom vai te trazer alguma coisa. Ou fala pra ele, me traz qualquer coisa, e você vai ter que comer qualquer coisa. Então você precisa definir o que é um relacionamento ideal pra mim. Qual é o meu foco? O que eu quero? Yara, seja bem-vinda. Com reciprocidade, muito bom. Então, assim, eu aconselho mesmo vocês a fazerem uma lista. O que é o relacionamento ideal pra mim? Pra eu ter clareza disso, pra eu mostrar pro meu inconsciente que eu sei o que eu quero. O que você pensa sobre o relacionamento dos seus pais? Que os seus pais têm ou que os seus pais tiveram, caso sejam separados ou já não estejam mais aqui. O que a gente viu do relacionamento dos nossos pais é muito importante, porque aquilo que eu julguei eu acabo passando igual, para que a vida nos coloca, né, nos lugares, para que a gente entenda que ninguém é melhor do que ninguém. Ah, que legal, a Shirley comentou aqui no Facebook, então tá legal, ó. Eu não sabia, Shirley, como é que era o comentário que eu tô transmitindo no Insta e no Face. Obrigada, viu, por ter comentado aí. Agora eu já sei, aparece pra mim os comentários. Como é o relacionamento dos seus pais, que eles têm ou que eles tiveram. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes eu repito, né? Ah, gente, eu coloquei aqui no meu Instagram hoje um vídeo chamado Vida Maria. Se você não viu, procura ali no meu IGTV e veja. Por quê? Porque são padrões. Se eu não consigo identificar quais são as minhas crenças, quais são as ideias que eu tenho alimentado, eu acabo vivendo a mesma coisa que a minha mãe viveu. A minha mãe vive o que a mãe dela viveu, a mãe dela vive o que a mãe dela viveu, e profissionalmente a coisa evoluiu. Mas será que nos relacionamentos está evoluindo também? Ou será que precisa ser na gente aqui, ó, quebrar certos ciclos e começar novas histórias? Olha que lindo, romantismo é algo que marcou o relacionamento dos seus pais. Vou responder depois. Você tá achando difícil essas perguntas, não é difícil, Gi? É, porque quando a gente vai falar da gente, não é fácil. Por isso que eu falei, se não der tempo agora, olha depois a live gravada, anota as perguntas e responde, porque isso vai fazer muita diferença na conclusão dos teus objetivos, para você ter um rumo nesse relacionamento que você vive, tá bom? Claro que tinha problema, né, Flávia? Todos os pais, todos os relacionamentos têm problema. Ó, Ariana, os relacionamentos dos meus pais era muito ruim. Então, precisa analisar o que é que aconteceu e se eu não estou repetindo, tá, Ariana? Eu preciso ver isso com bons olhos para agradecer o que eles fizeram, porque era o que eles sabiam fazer, mas eu não preciso repetir, né? Assistam lá o Vida Maria, que tá aqui no IGTV, que vocês vão entender melhor isso que eu tô falando, essa questão do repetir as coisas. Oitava, quais características você deseja no seu parceiro? Quais características você deseja no seu parceiro? Não importa se você está ou não em um relacionamento, mas anota. Quais são as características que você deseja no seu parceiro? Pode ser que ele tenha e pode ser que ele não tenha. Coloca. Você assistiu o vídeo, Ju? Que legal. Coloca lá. Quais são as características que eu desejo no meu parceiro? Depois que você colocou, aí eu quero que você olhe com muita sinceridade e observe quais delas você tem. Lembra que eu falo, né, que a gente atrai, eu falo, a lei da atração fala, que a gente atrai aquilo que a gente é e não exatamente aquilo que a gente quer. Provavelmente, as características que você deseja e que você não enxerga no outro, você também não tem. Então, se você realmente quer que ele tenha, desenvolva em você primeiro, para que depois você possa, assim, não digo nem exigir, mas ele automaticamente vai começar a desenvolver também. Muito legal. Então, olha só. Quais delas você já tem? E para isso, gente, precisa ser muito sincero. Você não vai precisar mostrar essas respostas para ninguém. Então, seja sincera com você. Porque a pior mentira é aquela que a gente conta pra gente mesmo. Falo que vou fazer e não faço, né? Eu já tenho uma outra live que eu falei disso. Falo que vou fazer e não faço. Falo que vou e não vou.
Falo que vou já sabendo que eu não vou. Olha só. Então essas mentiras fazem com que a gente desacredite da gente. Isso é muito negativo. Certo? E a última pergunta. O que você poderia fazer para melhorar a sua vida amorosa neste momento? Independente se você está ou não no relacionamento, o que você pode fazer para melhorar a sua vida amorosa? Então aí pode ser uma nova leitura. Peguei pesado, Gi? Uma nova leitura, pode ser um novo hábito, porque os nossos hábitos nos constroem, né? E nos destroem também. Então, quais são os hábitos que eu tenho alimentado nesse relacionamento? Como é que tá isso pra mim? Quais são, o que você pode fazer para melhorar a sua vida amorosa nesse momento? Gente, com essas 10 perguntas respondidas de verdade no papel, eu tenho certeza que você vai conseguir identificar várias ideias que você está alimentando. Se são positivas ou se são negativas. Se são positivas, ótimo! Bora fazer com que essas ideias sejam melhores ainda. Né? Sempre pode melhorar, mas se são negativas, se são tóxicas, se não estão fazendo bem para o seu relacionamento, vamos buscar ajuda, vamos ler lá o livro, O Poder da Mente Positiva, vamos fazer as afirmações, né? Ouvir os áudios das afirmações, vamos reprogramar essa mente para que a gente consiga ter um relacionamento realmente próspero, para que a gente consiga desenvolver uma família próspera, filhos prósperos para esse mundo, que é disso que a gente está precisando, não é não? Preciso me vigiar, é mesmo, Márcia? Olha só, isso faz muito sentido. A gente precisa muito nos vigiar o tempo todo. O tempo todo. Só que nunca esquecer que os meus pensamentos é o que está criando a minha vida. Os meus pensamentos é o que cria os meus resultados. Os meus pensamentos é o que cria o meu relacionamento. Então, por onde que precisa começar? Através dos pensamentos. Por que tem a ver isso com desconstruir ideia? A ideia vem através do quê? Do pensamento. E a gente se conecta com a ideia através da nossa frequência, de onde está o nosso pensamento. Lembra o exemplo do rádio que eu falo? Se eu estou sintonizada aqui, é as ideias que estão vindo para essa frequência do rádio, né? Que eu vou captar. Se eu consigo elevar minha vibração, melhorar os meus pensamentos, eu começo a me conectar com ideias melhores. E começo a melhorar também a qualidade da minha vida. Ah, que legal! O Wagner colocou aí o link para poder acessar o livro. Essa reprogramação funciona, né, Flávia? Tá funcionando já, né? Nos primeiros dias dá umas catarse, viu, gente? Da dor de cabeça, da dor de estômago, da insônia, da pesadelo, tudo isso é normal. Porque vai contra aquilo que a gente acredita. Às vezes contra aquilo que milhares de anos a nossa família tem acreditado. E olha só, a gente tem o compromisso de mudar isso para mudar daqui para frente. Ai, obrigada, Gi. Vai pensar a noite inteira hoje? Vamos escrever, né? A Paty, acho que preciso mudar muito, dá até medo. Não precisa ter medo não, é tão gostoso. A princípio dá um receio, mas depois que a gente entra, é tão gostoso, você vai ver como vai ter uns excelentes resultados. Ju, realmente, teve bastante coisa interessante hoje, hein, gente? Ai, obrigado por deixar você de cabeça fervendo, Márcia. Pessoal, amanhã vai começar o novo grupo da gratidão, tá? Então, quem quiser aí, quem estiver aqui na live e quiser participar, eu coloquei nos stories ontem, hoje eu não coloquei nada, mas quem quiser participar e não entrou ainda, pode me mandar um direct que eu mando. Porque, gente, a gratidão é o sentimento mais perto do amor. Quando a gente desenvolve a gratidão, a nossa frequência eleva muito e a gente começa a se conectar com pensamentos muito melhores, com ideias muito melhores e começa a desenvolver uma vida muito melhor. Gente do céu, é muito bom. Ai, se eu pudesse, né, convidar todas as pessoas, assim, vamos desenvolver essa gratidão pra gente melhorar como pessoa, pra esse mundo que tá precisando tanto de pessoas melhores, certo? Então vamos pensar, já que nós estamos em setembro, né, nessa questão das campanhas contra o suicídio, vamos pensar que sonhos que nós estamos matando. Quais são os nossos sonhos que nós não temos alimentado e estamos matando? Lembra que isso também é suicídio. Matar os nossos sonhos, matar os nossos relacionamentos, matar as oportunidades que nós temos de evoluir, de crescer, de ser uma pessoa melhor. Tudo isso é suicídio, gente. Quando a gente mata o sonho de alguém, a gente também está colaborando com o suicídio do outro. Então lembra que o suicídio é apenas uma ideia tóxica, mal implantada e bem alimentada. É triste, mas é assim que funciona. Então vamos fazer campanha pela vida, vamos desenvolver gratidão e vamos ser cada vez melhor para esse mundo. O Instagram já está avisando aqui que vai terminar, no Facebook também eu vou finalizar aqui. Gente, muito obrigada
Deus abençoe a todos. Terça-feira, às 18 horas, estamos de volta e eu aguardo vocês, tá bom? Se tiver alguma pergunta aí, na hora de responder as questões, pode me mandar, que o que eu puder, eu vou ajudando vocês. Combinado? Beijo, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Eu nem pedi joia, né? Ainda dá tempo. Manda aí, ó. Aperta aí nos coraçãozinhos. Valeu a pena pra vocês? Se valeu a pena, deixa aí seu joinha, que eu vou encerrar aqui no Facebook. Tchau pra vocês que estão aqui no Facebook. Compartilhem essa live se valeu a pena pra vocês. Sim, beijos. Tchau. Ai, que gostoso meus coraçõezinhos. Tchau, gente. Excelente final de semana.